Tivemos uma quedinha aqui, mas já voltamos. Bom, estamos Aquelas prontos aí. coisas da Agora internet. melhor, agora veio bem aí. Melhorou aí? Bacana. Excelente, excelente. Legal. Então eu estava dizendo o seguinte, nós estamos vivendo um momento, né, bem apreensivo aí da nossa história e com uma sucessão de acontecimentos e uma também sucessão de decisões do ponto de vista, né, do Estado que vai transformar a nossa realidade, com certeza, né? E que nos desafia também a fazer muitas reflexões a respeito, né? Tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista ético, do ponto de vista filosófico, né? E aí nós nos propusemos a fazer esse diálogo aqui hoje, envolvendo a questão do Estado, né? Da pandemia e para discutirmos a questão da dignidade humana dentro desse contexto todo, porque diariamente a gente está assistindo nos jornais, né, e nos outros meios de comunicação aí, na mídia, né, nas mídias sociais, questões que são muito até valorativas, né, onde constantemente nós somos convidados a colocar valores na balança, né, e de certa forma até, ainda que internamente, nos posicionarmos diante das narrativas que nos são apresentadas. Então, eu gostaria de propor o nosso bate-papo aqui, inicialmente, com a gente refletindo sobre o Estado, né? Vamos pensar um pouco no Estado, tanto enquanto uma entidade, pessoa jurídica, né, de direito público, não deixa de ser, mas, sobretudo, também como uma grande plataforma em cima da qual a gente distribui valores e bens físicos e também bens imateriais, né? Tanto as riquezas físicas quanto as riquezas imateriais, elas são distribuídas pelo Estado, seja na configuração que for. Pode ser Estado social, pode ser Estado liberal, seja qual for a configuração do Estado apenas vai mostrar qual é a prioridade na hora de distribuir os bens disponíveis, né? Mas aí a questão que nos é colocada aí é que chegou um momento em que alguns desses bens ficaram escassos, né? Por exemplo, a prestação da saúde, né? Saúde é um bem imaterial, né? Saúde, serviço, e ela é distribuída também de acordo com prioridades básicas, né? Mas tem que discutir então qual é o papel do Estado dentro. Por outro lado, nós temos também a questão que se apresenta aí, que é ligada à ideia da, da própria valor, né? O Estado ele vai colocar o valor vida e o valor dignidade da pessoa humana ao longo dos séculos em diferentes patamares e de diferentes formas de visualizar. Mas a grande questão aqui, então, que a gente gostaria de tratar é a dignidade da pessoa humana tratada pelo Estado, sobretudo como nós estamos vendo hoje. Mas para isso é que a gente queria recorrer um pouco à opinião do professor Marcelo a respeito dos parâmetros, o que é a dignidade da pessoa humana, né? Porque só dá para a gente discutir o que o Estado tem que fazer em relação à dignidade da pessoa humana e o que cobrar do Estado, o que esperar do Estado nesse a gente souber do que a gente está falando. E a dignidade da pessoa humana é um conceito muito abstrato, dependendo de quem estiver discutindo, né? Então, eu queria passar a palavra para o professor Marcelo, para ele falar um pouco para a gente sobre esses parâmetros, né? Porque acredito que, do ponto de vista aí até filosófico, seria muito interessante a gente conseguir definir esse conceito. Por favor, professor Marcelo. Bom, Daniel,
Primeiro, né, falar que eu concordo com essa sua bacana. Eu acho que a pandemia que nós estamos vivendo e que tem uma dimensão global, ela coloca, né, nós, de uma hora para outra, muito rapidamente, numa situação quase que, quer dizer, a vida nossa mudou e se transformou muito rapidamente, mas eu vou focar exatamente no que você falou, né? Uma vez que você propôs para esse nosso bate-papo Estado, Covid e dignidade humana, o que eu quero deixar claro é que o Estado, ele realmente, hoje, os Estados, né, eles têm que tomar decisões muito rápidas, porque a contaminação é muito rápida, provocado pelo coronavírus, tá certo? E muitas vezes, sem referências, quer dizer, sem um tempo de pesquisa suficiente que possam balizar essas decisões. Mas a questão que eu queria te salientar, Daniel, é que tem um ponto que não pode ser perdido de vida. Seja qual decisão que for tomada, é isso que eu quero que se fique bem claro nessa nossa discussão. A moeda na qual vai se pagar é a moeda mais valiosa, que são as vidas humanas, né? Então, a gente tem que estar muito atento com relação a essas decisões, né? Porque seja o rumo que for tomado, o que se vai pagar de vida humana. E aí nós temos duas posições que são muito influenciadas por pesquisas iniciais que foram feitas em duas instituições inglesas. Uma instituição é o Imperial College of London, que simplesmente diz o seguinte: olha, pandemia, com vírus com índice de contágio altíssimo, não tem ainda nenhum remédio que se mostre realmente eficaz. O que fazer? Baseado exatamente na nossa experiência, né, enquanto epidemiólogos, né, estou falando da experiência deles, é claro, baseado na experiência histórica, cara, é exatamente o distanciamento e isolamento social, que você desenvolva um remédio que se mostre eficaz até que você diminui significativamente, né, o que eles chamam de curva de contágio. Mas o interessante, eu quero que você entenda, dentro da própria Inglaterra, né, no Reino Unido, a Universidade de Oxford, ela produziu um estudo inicial, eles chegaram a rever isso mais recentemente, que diz o seguinte: olha, embora o contágio seja muito rápido, né, do Covid, do coronavírus, mas, na verdade, o índice, o percentual de pessoas que chegam a desenvolver ou manifestar algum sintoma da doença é muito baixo. Inicialmente, eles tinham estimado. E as pessoas que chegam realmente a depender de um atendimento médico, né, mais cuidadoso, também seria muito baixo, né, uma vez que é um percentual dentro desse percentual que desenvolve manifestações da doença, da Covid-19. Então, o que eles falaram é o seguinte: olha, o melhor é deixar as pessoas se contaminarem mesmo, né? Que a doença siga o seu curso natural. Porque, através do contágio, você, né, produziria aquilo que eles chamam de uma imunidade de grupo, né? Eu odeio essa palavra rebanho, tá certo? Uma imunidade de grupo. E isso acabaria por levar a um processo, evidentemente, né, que você teria algumas mortes, mas mortes são inevitáveis. Só que eles não imaginavam que o impacto ia ser tão grande. Igual eu falei, a própria Universidade de Oxford, ela tem revisto essa posição, né, pelo índice de morte. E outra coisa, né, porque a gente está falando, eu repito, de vidas humanas. Então, a questão que eu quero trazer aqui, Daniel, é para uma dimensão que não é nem epidemiológica, nem econômica, embora remeta a elementos econômicos também. Mas é uma questão predominantemente ética. É isso que eu quero deixar claro e que minha fala vai refletir. E como você colocou, muito bem colocado, né, a questão da dignidade humana, eu vou falar um pouco sobre dignidade humana,
a partir de um autor que eu considero o autor mais importante e radical da modernidade, que é um autor, um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que é o que trabalha a questão da dignidade. A questão da dignidade humana, ou dignidade da pessoa humana, que você já colocou, e eu acho que você ainda vai trabalhar um pouco isso, é um dos princípios que aparece aí nas constituições. Né? A Constituição brasileira, no artigo 1º, né, ela fala que o Brasil é um Estado democrático de direito e que se orienta pelos seguintes princípios. Está lá, um deles é a dignidade da pessoa humana. A Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, da ONU, exatamente o artigo 1º é: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Né? Em dignidade. Então, é algo que a gente tem que entender que é tratado na antiguidade, não da maneira, é tratado na modernidade, e a partir do final da Segunda Guerra Mundial existe uma abordagem histórica também. Quer dizer, cometeu-se tantas atrocidades na Segunda Guerra Mundial que depois que isso veio à tona, quer dizer, que se tornou público, então você falou assim, olha, nós temos que criar mecanismos para que isso nunca mais aconteça. E a questão da dignidade, então, retorna com força ao debate. Mas eu, por uma questão de tempo, né, que eu tenho, infelizmente, essa tendência, né, a ser um pouco prolixo, que eu não consigo, né, o meu adiamento lógico, né, e um certo nível de radicalidade. Né? Então, aquela coisa assim, Moebos, explica em minuto o que é dignidade humana. Né? Não farei. Né? E eu estou aqui exatamente porque eu sei que eu tenho tempo. Mas, então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um tempo que é limitado, mas eu vou trabalhar essa ideia em Kant, pela importância que ele tem. Basicamente, o conceito de dignidade humana emerge dentro do que a gente chama de filosofia prática de Kant. Prática, porque diz respeito às ações humanas. Prática, porque diz respeito à nossa vida coletiva. Esse que se impõe a todos nós como grande desafio, que é o desafio da convivência, que é o desafio da coexistência. E aí, então, essa parte do pensamento kantiano, que exatamente a gente chama de ética kantiana, tá? Kant divide em moral e o direito. Eu não vou aqui fazer uma discussão pormenorizada, eu vou pegar aquilo que é importante. O que eu quero dizer para você é que Kant ele vai pensar a moral, primeiro, como algo fundado na razão. A lei moral para Kant é um fato da razão. Tá? Segundo, para Kant, a moral e a ética, ele pensa como condições do ethos, como a condição de uma morada coletiva que exatamente garanta a liberdade, a autonomia dos sujeitos que compõem essa morada em comum, tá certo? E aí, exatamente, ele tem que dizer, para que a gente possa viver uns com os outros, salvaguardando a liberdade, tem que ter algo que torne isso possível, tá? E esse algo é o que ele chama de ética, então, partindo da ideia da moral. Então, a moral é algo fundado na razão, é algo que é universal. E a questão que torna Kant um pensador genial, Daniel, e aí eu vou chegar num ponto que realmente você me colocou, é o seguinte: como você propõe uma moral que é universal, que é a priorista, mas que, ao mesmo tempo, tenha um sentido prático, ou seja, responda às questões como é que nós devemos agir para que a gente possa bem viver. E aí, Kant, então a saída dele é genial, que é através do que a gente chama de princípios práticos da moral kantiana, que são dois, basicamente, né? Alguns autores falam em três, mas na verdade são dois. Que princípios são esses? Kant vai dizer, olha, toda vez que ao agir, se a máxima, quer dizer, se aquilo que orienta a sua ação puder ser universalizado, quer dizer, se qualquer pessoa puder agir dessa maneira, você pode agir que você está agindo moralmente. Né? Então, haja de modo que a máxima da sua ação possa ser universalizada. Né? É uma elaboração filosófica sofisticadíssima em termos conceituais,
do famoso faça ao outro que você gostaria que fizesse com você, cara. Né? Mas um nível de elaboração muito sofisticado. Mas tem um segundo ponto, que é onde que eu quero chegar, né? Que é exatamente essa ideia de que Kant introduz um segundo princípio, e que muitas vezes os estudiosos ficam sem entender, ou faz um reducionismo muito grande desse princípio. Tá? O segundo princípio diz o seguinte: ao agir, trate o ser humano, seja na sua pessoa ou na de outrem, sem fim e nunca como meio. Dizendo de outra maneira, você nunca deve se deixar usar pelos outros e nunca deve usar os outros. Né? Quer dizer, o ser humano ele deve ser a finalidade última de todas as ações. E aí, muitas vezes, quando eu vejo pessoas tratando isso, né, elas vão dizer o seguinte: é porque, na verdade, a ética kantiana, porque ele era um cara, né, que foi, e isso é verdade em certa medida, que ele foi criado dentro de uma tradição que é uma tradição do que a gente pode chamar do protestantismo germânico, né, muito rigorosa. O que ele está fazendo é trazer para a moral elementos da própria ética cristã. Né? Então, essa ideia aí do ao agir, o ser humano tem sempre que ser sempre como fim e nunca como meio, seria o famoso ame ao teu próximo como a ti mesmo. Você está me entendendo? Só que tem um elemento aí que eu acho que é menosprezado, cara. Quando Kant diz que o ser humano, ele tem que ser sempre o fim último das ações, né? Quando ele cria esta moral do dever, baseada no dever, você deve agir porque este é o que você deve fazer, é o que é certo ser feito, né? E é interessante voltar a Kant, porque um dos autores mais interessantes que tem atualmente discutindo a questão da justiça, da ética, é um autor, um professor da Universidade de Harvard, chamado Michael Sandel, né, que tem um livro chamado Justiça, o que é fazer a coisa certa. Né? Então, esse livrinho está aqui na minha mão, e que eu acho que vários de vocês devem conhecer. Então, fazer a coisa certa é a questão ética por essência. Então, o que eu quero dizer, Daniel, é que quando Kant coloca essa questão que o ser humano ele deve ser sempre o fim, nunca como o meio, é que Kant ele tinha muita consciência do contexto que ele estava inserido e dos rumos perigosos que esse contexto estava assumindo também. Né? Kant é um autor da modernidade. A gente não pode esquecer, gente, isso aqui não tem nenhum viés, né, ideológico, isso é uma questão de ordem fática. A modernidade é um projeto ligado ao desenvolvimento histórico e aos interesses de uma classe mercantil, uma classe de comerciantes. Eu não estou dizendo que eles são ruins, mas eu estou dizendo que historicamente era uma classe de comerciantes e que, enquanto categoria sociológica, a gente chama de burguesia, tá? Então, Kant ele percebeu que a burguesia ela instaura historicamente um projeto de sociedade. Através da revolução científica, ela produz um modelo de racionalidade que não é tão crítico, que não é tão reflexivo. É um modelo exatamente que tem um caráter que a gente chama de instrumental. Eu quero é poder, poder sobre a realidade. Que poder, Moedos? Poder controlar, poder dominar. Né? O que a gente não pode esquecer, né, é que a ciência moderna, que é esse modelo de racionalidade que nós estamos falando, e isso não é uma questão ideológica. Um dos autores que estão lá na base da revolução científica, que é exatamente, né, o Francis Bacon, ele vai dizer conhecimento é poder. O Francis Bacon, num livro dele, vai dizer, olha, Deus deu direito ao homem de ser senhor da natureza. Então, ele é senhor de fato. Mas nós, a ciência moderna, ele é senhor de direito, mas é a ciência moderna que vai torná-lo senhor de fato. Você está me entendendo? Então, o que eu quero que você entenda é que a modernidade, então,
que é marcada por uma racionalidade cada vez mais instrumental, pelo capitalismo e por aquilo que está acontecendo no contexto de Kant, que é o surgimento do Estado liberal. Kant, que era influenciado pelas correntes que estão defendendo essas mudanças. Kant é influenciado pelo iluminismo. Ele é o grande representante do iluminismo na Alemanha. Kant, ele é extremamente influenciado pelo liberalismo. O liberalismo clássico, não é esse liberalismo equivocado de rede social, né? Que o cara não tem a menor noção, nunca leu um livro de um autor, mas entra no site do instituto tal, né, e se diz liberal. Ele não é liberal, ele está pensando nos interesses dele. Né? Ele acha que ser liberal é ter os olhos baseados apenas no próprio umbigo. Né? Isso não é liberalismo, tá bom? Isso é com certeza que não é. Seriedade. Agora, Kant é um autor liberal, no sentido clássico do termo. A ideia de liberdade, que é fundamental na ética kantiana, e para a ideia de dignidade humana, ou dignidade da pessoa humana, isso é fundamental, tá certo? Isso não exclui do fato de ser um autor liberal. Né? Mas olha o que ele está dizendo. Ele que está nesse contexto, ele percebeu que uma racionalidade cada vez mais instrumentalizada, que um capitalismo que mercantiliza tudo, isso poderia levar ao que a gente chama de uma objetificação ou coisificação do próprio ser humano. O que eu estou dizendo é que quando Kant ele coloca que o ser humano deve ser sempre fim e nunca meio, ele está tentando, de certa maneira, orientar esse movimento do qual ele é partidário em vários aspectos, mas num outro sentido. Em que sentido? Que ele não é contra o capitalismo, mas que o capitalismo esteja a serviço do ser humano e não o contrário. Né? Não é que ele é contra o Estado liberal, mas a ideia de que o Estado liberal tem que ter como objetivo principal a salvaguarda da vida e da dignidade humana, que é o que ele vai falar e defender, que eu vou explicar. Marcelo, só pegando um gancho aqui no que você falou, dentro disso aí encaixa aquela questão que o pessoal estava contrapondo a vida das pessoas e a saúde das pessoas em relação ao isolamento e a economia, né? E usando como desculpa, falando, mas aí como é que vai fazer porque o povo vai morrer de fome, porque o emprego também é importante, como se fosse para disfarçar a questão do ser humano, né? Aí como um fim em si mesmo. Nós também estamos protegendo o ser humano porque nós temos que proteger os empregos e proteger a economia, porque através disso aí as pessoas não vão passar fome. Então, o que você acha disso? Daniel, perfeito. A sua colocação vai exatamente ao encontro do que eu estava tentando, né, desenvolver. Né? Porque olha para você ver, essa questão que é colocada aí tantas vezes em redes sociais, e cá entre nós, não é que ninguém menospreza a importância da economia na vida nossa, não. Não é isso, não. O que nós estamos falando é que a questão do valor da vida não pode ser subordinada a outro valor. Olha que questão interessante, Daniel. Olha como que Kant define, num livro dele chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Metafísica dos Costumes é um dos livros que ele desenvolve a sua ética. Olha o que ele vai dizer. Você vai adorar essa passagem, porque vai totalmente o que você está dizendo. Dignidade é o valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço. Ou seja, que não é passível de ser substituído por um equivalente. Cara, isso é genial. Porque nesse sentido, né, como Kant vai dizer que o que não tem preço é a questão da autonomia e da liberdade, ele vai dizer que a dignidade é um atributo exclusivamente do ser humano. E é universalmente humano. Mas eu gosto dessa definição, e sua pergunta, então, foi excelente por causa disso. Olha o termo que ele usa. Se não é uma consciência do Kant, do processo de mercantilização que está acontecendo. Né? Você está atribuindo
valor, preço acantilizando tudo. Né? Isso no final do século XVIII, cara. Imagina se ele vivesse agora. Você está mercantilizando tudo. E esse processo, que muitas vezes a racionalidade instrumental, o que ela faz? É exatamente, né, você substituir a ideia de valor pela ideia de poder, tá certo? O que o Kant está mostrando é quando se perde o valor, cara, você sai da dimensão da ética, você está em outra dimensão. Né? Dignidade tem a ver com valor, com aquilo que é próprio especificamente humano. Então, essa conversa que aparece aí nas redes sociais, esse dilema, é um dilema que, inclusive, não é novo. No próprio século XVIII, né, tem um autor chamado Philippa Foot, né, que vai exatamente criar um modelo hipotético, inclusive o Michael Sandel, ele trabalha isso nesse livro que eu acabei de citar, né, que é o chamado, né, o dilema do bonde. Não sei se você já ouviu falar, é uma coisa que é muito recorrente. Esse eu não conheço. Né? O que é o dilema do bonde? Que coloca exatamente a ideia de duas éticas que surgem no século XVIII. Uma ética utilitarista, de um autor, inclusive inglês, chamado Jeremy Bentham, e a ética kantiana do outro lado. E, gente, questão ética não são questões fáceis, mas olha para você ver. Né? O que o Sandel retorna a esse experimento é o seguinte: a ideia básica, imagina que você, por isso chama de lema, de um bonde. Eu sei. Você está, você é o maquinista que guia um bonde. E aí você percebe que no trilho à frente tem 5 trabalhadores e eles estão desatentos, né, ao fato que o bonde está se aproximando. Aí você puxa o freio para diminuir a velocidade, só que o freio não funciona, cara. Né? E o que acontece? Essa pessoa ela tem a possibilidade de, ao acionar uma alavanca, fazer com que o bonde vá em outra direção. A questão é que nessa outra direção possível tem uma pessoa, né, também trabalhando e também desatenta. Então, a questão, né, desse dilema é o seguinte: você puxaria essa alavanca para matar apenas uma pessoa e poupar aquelas 5? Né? A ética utilitarista de um Bentham diz que sim, porque a ideia do ética utilitarista é, olha, aquilo que produz menos sofrimento e mais alegria é eticamente justificável e, portanto, o Estado deve tutelar isso. Você está me entendendo? Agora, uma ética kantiana não, cara. Né? A ética kantiana diz por que não? Porque você está usando aquele ser humano lá como meio e não como fim, você está me entendendo? Né? E isso é grave, porque quando a gente acha isso permissível, tolerável, racional, você acaba justificando absurdos, cara. Né? Pessoas serem sofridas. Por exemplo, é um exemplo que o Michael Sandel dá nesse livro dele. Ele está dizendo, olha, se você é um utilitarista, você poderia dizer assim, quando os cristãos eram sacrificados, por exemplo, lá no Coliseu, são poucos cristãos ali que são sacrificados para dar alegria, felicidade a toda aquela multidão que está assistindo. Então, nesse sentido, isso seria eticamente justificado? Você está me entendendo? Será que é mesmo? Né? Porque daqui a pouco nós vamos chegar num ponto que eu quero te tocar agora, né? Porque a gente não pode ser ingênuo quando a gente discute isso. Uma coisa é discutir em termos teóricos na academia. Outra coisa é a gente discutir, eu repito, quando o preço que se vai pagar diz respeito a vidas humanas. Porque, na verdade, né, a questão que todo mundo aí pode responder é claro que eu acho muito razoável puxar a alavanca e matar só um. E aí eu vou perguntar para você, mas e se esse um for um parente seu? Você puxa a alavanca? Você está me entendendo? Né? Sim. Bom, não, mas se for meu parente, se for seu filho ou seu, né, pai, você puxa a alavanca? Não, aí já é diferente. É aquela coisa, cara, que quando a gente lida com vidas humanas, a gente não pode transformar isso em meros números. Você não pode naturalizar isso. Quando você vê um cara, né, que é governante, né, quer dizer, ele está ali, ele não é apenas a pessoa fulano, ele está representando o Estado brasileiro. Isso é... Sim. E aí, depois que você vira e fala assim, olha,
teve um número absurdo de vítimas da Covid, oficiais, que a gente sabe que é subnotificado, que é subestimado, né? E ele falou assim, não, mas todo mundo vai morrer. Pô, você está naturalizando uma coisa. Tudo bem que todo mundo vai morrer, mas o que nós estamos dizendo é que parte daquelas vidas, pelo menos, poderiam ser poupadas, né? Por quê? Sim. Exatamente por uma ação adequada do governo. Você está me entendendo? Que não é só esse governo, mas de vários governos, você está me entendendo? Governos que vêm negligenciando a área da saúde, né? Governos poderia entrar, nesse caso, poderia entrar, inclusive, a própria lógica da imunidade de rebanho, né? Que é, inclusive, uma concepção do ponto de vista da epidemiologia equivocada, né? A imunidade de rebanho, cara, a ideia original, que está ligada à questão da vacina, é o seguinte: quando você vacina as pessoas, né, você simplesmente faz com que a doença ela não consiga mais se transmitir, né? Então, a ideia da imunidade de rebanho, originariamente biológica, é no sentido de proteger os mais fracos. Você está me entendendo? Quer dizer, você vacina as pessoas, evitar que os recém-nascidos, que ainda não podem ser vacinados, se transformem em muitas daquela doença, né, que é tipo ter alguma doença crônica, né, não pode ser vacinadas, ou são mais, vamos dizer assim, vulneráveis, que a doença não chega até elas. A ideia de imunidade de rebanho aí, que está sendo propagada nas redes sociais, é um absurdo lógico, é um absurdo ético, sobretudo. A ideia é o seguinte: não, vamos infectar, vai chegar num ponto que, como você chegou aí a 2/3 de infectados, a doença já não vai ser mais transmitida. E o preço que se paga disso, né? É uma coisa que o próprio, um dos diretores do OMS falou assim: gente, nós não podemos transformar o que está acontecendo em estatística, em números, né? Por quê? Porque quando você faz isso, você não leva em consideração a dor, o sofrimento das pessoas. E há um cinismo por trás disso. Porque exatamente enquanto são os mais vulneráveis, né, você sabe que sua chance de ser infectado, de morrer, é muito menor, né? Então, beleza, enquanto são os outros, né, sendo infectados e morrendo, para salvar a economia, para a gente não entrar em colapso, né, tá, beleza, se justifica, né? E essa coisa não é à toa, Daniel. Que não é à toa que essa ideia vem sendo defendida, sobretudo, em países como os Estados Unidos e no nosso país, infelizmente, né? Numa irresponsabilidade muito grande. Não é à toa que, olha, para os Estados Unidos passaram 100 mil vítimas fatais, né? Gente, são 100 mil pessoas, mais do que eles perderam na Guerra do Vietnã, que durou não sei quantos anos, 9 anos, se eu não me engano, né? E olha para vocês verem. Não, mas por quê? Não, porque durante muito tempo o governante, o homem que ali foi eleito para representar o Estado, ele tinha essa lógica. Mas olha, a gente sabe que é desigual esse processo, né? Quem é que acaba morrendo? É aqueles que o Estado deveria proteger, aqueles que são mais fracos, né? São mais fracos porque têm doenças, né? Porque são idosos, né? Ou são muito novos, né? São mais fracos e vulneráveis socialmente, porque a gente sabe, né? Por que vocês podem ver nos Estados Unidos, isso é um grande exemplo. Por que a epidemia matou muito mais entre a população negra? Porque é aquela que é socialmente mais vulnerável. E você vai ver o que está se repetindo no nosso país. Então a gente tem que perceber que é um cinismo, né? Porque não é a ideia, né? Eu fico irritadíssimo quando vem alguém dizendo: nós estamos todos no mesmo barco. Mentira, cara. Não estamos. Desde o século XIX que a gente vem discutindo esse negócio. Né? Que mesmo barco é esse? A gente luta para ter um dia a possibilidade de que os barcos não sejam tão diferentes. Nós estamos até na mesma tempestade. Né? O que eu também acho uma metáforazinha bem chula, mas cá entre nós. Mas tem gente que está no transatlântico, né, com atendimento VIP. E tem gente que está num barquinho em condições muito desfavoráveis e que é sobretudo esses que serão atingidos, cara,
né? Então, Aham. até que ponto que nós vamos tolerar isso? Né? É É. aquela coisa que Cícero, né, o grande senador, né, o grande senador romano, uma vez Catilina, que era um populista, um outro senador, ele dizia: até quanto você abusará da nossa paciência, ó Catilina? E é Aham. exatamente o que está acontecendo com a gente agora. Até Sim, quanto que discursos, né, que defendem abertamente, né, uma naturalização de algo que não é natural. Né? Porque nós não estamos exatamente. falando de morte, nós estamos falando de morte de pessoas que, se tivessem tratamento adequado, não morreriam. É disso que nós Tá. estamos falando quando você tem um Porque, debate. traduzindo, inclusive, é importante a gente destacar que o que está acontecendo são escolhas políticas, né? Sim, É, exato. eu Né? estava vendo hoje Difíceis, mas são no. escolhas. Sim, eu estava vendo hoje no jornal, por exemplo. Hoje efetivou o que estava responsável pela pasta do Ministério da Saúde como, de fato, ministro da Saúde. Mas quantos dias nós ficamos sem o ministro da Saúde, por exemplo, em plena pandemia, né? Será que isso não foi uma escolha política? Porque está faltando gente, por acaso, para ocupar uma pasta dessa? Não está, né? A gente precisa de entender que quando aparece alguém, seja prefeito, governador, presidente, seja o político que for, né? Mas que esteja na liderança, ou do estado, ou do município, ou do país, que aparece com o discurso de que deixa todo mundo contaminar, que não tem problema, porque a gente chega mais rápido, olha o utilitarismo que você estava explicando aí, a gente chega mais rápido a uma imunidade, voltamos mais rápido à normalidade. Mas voltamos quem? Quantos de nós voltam? Né? E Exato. quantos voltam sem perdas? Né? E será que vai ser a mesma perda para todo mundo? Né? Então, não é assim também que as coisas têm que ser decididas. Tá? Só pegando uma carona rapidinho aí no que você falou, Marcelo, eu tenho aqui na minha frente o que você já citou, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Que ele diz mesmo: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Essa dignidade que você mencionou aí, sobretudo a de que o ser humano é um fim em si mesmo. Então, eu não posso ter um pensamento utilitarista de, como você disse aí, da escolha do bonde, né? Para onde que eu vou tocar, então, para poder ver como vou objetificar o ser humano, então, e vou escolher quem vai ser a população mais ou menos lesada, e inclusive isso, novamente, repito, é uma estratégia para ver quem é que eu vou beneficiar também, porque numa escolha eu tenho quem vai ser prejudicado e eu estou escolhendo também quem vai ser beneficiado. Né? É importante lembrar isso. E aí eu queria destacar o seguinte: tanto Estados Unidos quanto Brasil integram a Organização das Nações Unidas, a ONU. Né? E não entra na ONU, é proibido de entrar na ONU quem não admite a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um norte a ser seguido, seja em qual for a estratégia política que o país escolher. Então, só aqui nós já colocamos dois países em uma situação muito complicada. Né? Por quê? No mínimo, eles têm que fazer uma opção: ou vai sair da ONU e ficar isolado, então, no mundo, ou vai seguir a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Né? O primeiro artigo já apresenta essa questão da dignidade, e é interessante porque essa declaração ela é como se fosse a Constituição do mundo, porque nós temos em torno de 200 países, não me falha a memória, que integram a ONU, e todos eles, incluídos aí aqueles, né, que o pessoal acha estranho lá no Oriente Médio, né, que é um povo meio diferente. O pessoal lá na Ásia é um povo meio diferente. Aí a gente poderia ver uma argumentação assim: mas os costumes dessas pessoas, né, desses povos, são diferentes. Mas acontece o seguinte, que a gente precisa de lembrar, né? Essa ideia de relativizar
pela via dos costumes, ela é limitada pela própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque uma vez que o país faz a opção por integrar a ONU, ele abre mão de parte de sua soberania nesse sentido aqui de observar o cumprimento de cada um dos artigos dessa declaração. E o Brasil foi além, né? Não custa lembrar aí que você também mencionou que já lá no primeiro artigo da nossa Constituição nós temos como fundamento da República Federativa do Brasil. Ou seja, não é nem princípio, é muito além de um princípio a questão da dignidade humana, né? Porque o artigo 1º vem dizendo que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e direito e tem como fundamentos. Aí, já no inciso 3º, vem a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o que se quer dizer com isso? Eu não posso utilizar o ser humano como um meio para um fim, e sim como um fim em si mesmo. Isso não é uma opção que o governante tem. O governante ele não vai fazer uma política pública. Aliás, todos os partidos políticos deveriam ter isso, inclusive, dentro das suas diretrizes mais elementares, já que nós estamos falando de um fundamento da República, né? Então, todas as opções dos partidos, todas as opções dos políticos, seja em que esfera for e seja em que poder ele estiver, ele precisa de considerar como fundamento do que ele está fazendo a bendita da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque senão ele está agindo em desacordo com a própria ordem constitucional e, pior ainda também, ele está agindo em desacordo com a ordem mundial, uma vez que a Declaração dos Direitos do Homem é a base para fazer parte da Organização das Nações Unidas. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, é hoje no Brasil as pessoas questionando, né? Mas será que a OMS tem esse poder todo? A gente tem que colocar a OMS no lugar dela? Mas a ONU não pode mandar dentro do Brasil? Ora, então, saia da ONU, vamos ver onde é que o país vai chegar isolado no mundo, né? A gente sabe que isso não é viável. Então é importante a gente ter um senso crítico quando a gente vê esse tipo de discurso, porque não é uma opção. O Brasil não tem a opção de não considerar a dignidade da pessoa humana. E o Brasil também não tem, por enquanto, a menos que ele denuncie o Tratado da ONU e se retire de lá, ele não tem também a opção de ignorar o que a Organização das Nações Unidas determina. Lembrando aí que a OMS é um órgão integrante justamente da Organização das Nações Unidas, né? Então nós temos aí não só vamos dizer assim, uma inclinação quase que irrefutável pela dignidade da pessoa humana, mas uma obrigação de observar isso, né? Isso aí é muito importante de destacar também, né? Para a gente pensar assim, não é uma escolha, não é uma opção, né? A gente não observar os ditames da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da dignidade da pessoa humana. A não ser que você também esteja negando a própria ideia do Estado Democrático de Direito, né? Sim. Porque tem esse perigo também, né? Porque, sim, inclusive, você sabe que hoje tem toda uma discussão que vem sendo feita. E não é um bando de esquerdistas, não. É professores da Universidade de Harvard, né, que escreveram um livro, Como as Democracias Morrem, né, e falaram assim, olha, hoje o perigo às democracias não são externos, né, não é a violência, mas são subterfúgios que você utiliza para minar as próprias instituições democráticas, para corrompê-las no sentido mesmo das expressas. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? É uma questão. Sim, vou te falar uma coisa que eu acho que me preocupa muito e que tem a ver com esse momento que nós estamos discutindo, que você falou da questão da ética utilitarista, e eu quero deixar bem claro que eu não estou desqualificando a ética utilitarista, eu só estou querendo mostrar os limites dela, mas que tem uma diferença também entre você entender uma ética utilitarista
que busca um fundamento racional para aquela escolha, e uma ética pretensamente utilitarista, mas que, na verdade, não tem nada de utilitarismo. Por que não tem nada de utilitarismo? Porque, na verdade, não tem fundamentação, é baseada em obscurantismos. Né? Então, o que eu estou dizendo é que essa ideia não pode ir todo mundo para a rua, porque já tem aí uma substância que vai curar os casos graves. Isto, cara, não se justifica, né? Ou seja, cloroquina, hidroxicloroquina, né? Essas coisas. Não há nenhuma evidência séria, científica. E eu repito, quando você faz isso, isso é de uma irresponsabilidade muito grande, porque nós estamos falando aqui, lidando aqui com consequências que implicam em vidas humanas que são perdidas. Você está me entendendo? Então, a gente não pode menosprezar. Então, duas coisas que me preocupam muito, porque, olha, a questão é grave, é séria, desrespeita a todos nós, sem exceção. Agora, tem grupos que são, evidentemente, mais vulneráveis, como eu já falei, não vou ficar repetindo isso o tempo inteiro, tá certo? Mas eu fico muito preocupado, é que exatamente, olha, a primeira palavra que aparece na chamada do nosso conversa, que é Estado, Covid. É o papel do Estado nisso, cara. Né? Eu sei que são soluções difíceis, que têm que ser tomadas muito rápidas, você está me entendendo? Mas o problema é que tem que ter um fundamento mínimo, cara. E não quando você simplesmente abre mão da sua responsabilidade, né? Isso é crime de responsabilidade. Contra a vida do cidadão, você está me entendendo? Isso é uma coisa seríssima. Então, você diz assim, não, porque tem uma tal de cloroquina. E nós... Pô, isso não tem sentido. Quando no auge de uma pandemia, você tira um ministro de saúde, né? Porque, embora ele demonstre que está sendo... Deu uma Já travada. voltou. Você está me ouvindo, Daniel? Eu estou te ouvindo. Está travando um pouquinho sua imagem, mas a sua voz eu estou ouvindo. Pensar, né, que você demitiu a saúde no meio de uma crise dessa, embora ele tenha dado sinais evidentes de competência no enfrentamento da crise, porque ele não concorda com ideias extravagantes e esdrúxulas que não são científicas ou corroboradas pela ciência, cara, isso não tem o menor sentido. Né? Quer dizer, isso é brincar com a vida humana. Né? Simplesmente quando você é questionado sobre um índice de morte muito superior ao que é esperado, e fala assim, né? E daí? Né? Poxa, um amigo meu que falasse isso, você está me entendendo? Eu já ia ficar completamente horrorizado. Mas nós estamos falando do líder máximo da nação, cara. Isso passa a ter uma dimensão dramática demais, você está me entendendo? Então não é porque é contra fulano, é a favor de ciclano, não é porque você é de direita ou de esquerda, não é porque... Não é, gente. Nós estamos falando de vida. Né? Vida está acima de toda ideologia. Né? Está acima dessas questões menores. Agora, as ideologias podem orientar práticas no sentido de poupar vidas ou de sacrificar um número maior de vidas. Né? Eu estava dizendo, não é à toa, né, que os países na América que têm maior índice, né, quantidade de mortos pela Covid-19, e eu não estou falando apenas numérico, tem gente que já fala assim, mas numericamente, proporcionalmente, é o Brasil e os Estados Unidos. E são dois países que isso não é coincidência, não, gente. Não. Que historicamente foram os países que tiveram o maior número de escravos, né? Que foram os países que foram dos últimos a abolirem a escravidão. Ou seja, é aquela questão que eu volto. Eu vejo a dignidade humana não como um valor abstrato, não como um princípio jurídico. É isso que eu quero chamar a atenção, Daniel. Eu vejo dignidade humana hoje como uma bandeira no sentido de dizer não à coisificação, à reificação do ser humano. Né? Essa ideia
de que assim como existe, né, garrafa PET descartável, fralda descartável, mas que existem seres humanos que também são. Não são, né? Mas historicamente está muito consolidado. Né? Então, é Uhum. claro que, né, o corpo negro ele não tem, e é óbvio que eu estou fazendo aqui uma crítica contundente, né, Uhum. na nossa cultura, na nossa sociedade, o mesmo valor, né, que um corpo de uma pessoa branca. Você está Sim. me entendendo? E isso é cruel, isso é inaceitável. Repito, é logicamente inaceitável, é eticamente inaceitável, é esteticamente inaceitável, compreendendo a Uhum. lógica, a ética e a estética como as três grandes dimensões que marcam a complexidade do existir do ser humano. Você está me entendendo? Sim. Então, eu acho que está na É, hora de a gente começar a fazer o que nós estamos tentando fazer aqui. Discutir isso com elementos, né, mais sólidos. A gente, na verdade, olha o que nós estamos fazendo. É usar uma rede social como possibilidade de produzir um debate que tenha um nível de profundidade e que ajude as pessoas, de certa maneira, a se posicionarem de uma maneira mais enfática diante dessa realidade terrível que está aí. Né? É sim. isso que nós estamos fazendo. E Ô, não ficar Marcelo, compartilhando fake news. Né? É isso que a gente tem que combater hoje. Né? Essa ideia, gente, ignorância, tá, e fake news nunca se evidenciou tanto como que isso pode ser terrível em termos políticos, como que isso pode ser terrível em termos humanos. Né? A gente tem que começar a tomar uma posição diante disso. Gente. eu separei aqui um trechinho que espelha bem o que você está falando. Fizeram uma entrevista com aquele historiador Yuval Harari, Ah, escreveu Homo excelente. Deus, né? Aí Professor da perguntaram, Universidade de Jerusalém. isso, perguntaram para ele assim: estamos em plena pandemia global. O que preocupa mais na forma como o mundo está mudando? E ele respondeu assim: olha que interessante. Acho que o maior perigo não é o vírus em si. A humanidade tem todo o conhecimento e as ferramentas tecnológicas para vencê-lo. O problema realmente grande são os nossos demônios interiores, nosso próprio ódio, ganância e ignorância. Temo que não se esteja reagindo a esta crise com solidariedade global, mas com ódio, colocando a culpa em outros países, em minorias étnicas e religiosas, que vai bem de encontro com o que você está dizendo aí, né? Quer E, dizer, as inclusive, pessoas estão aproveitando disso, né? Até a pandemia, em certos pontos, vira até um pretexto para que as pessoas vitimizem ainda mais quem já é historicamente vitimizado. E isso aí, mais uma vez, né, nos remete a dois tipos de direito. Nós temos hoje uma turma que defende o direito de matar e a outra turma que defende o direito de viver. São duas coisas diferentes, né? A partir do momento em que eu defendo uma política da sobrevivência do mais forte, do ponto de vista, né, de que deixa o vírus se espalhar, quem for mais adaptado, né, que é até uma forma quase que de eugenia, quem for mais adaptado sobrevive, né? E a partir do momento em que eu começo a defender ideias como que as pessoas possam ter arma, ora, quem na sociedade aqui pode ter arma? Né? Uma arma aí vai variar em torno de 6 a 8 mil reais, qualquer pessoa pode ter arma, ou eu não estou dizendo quem é que eu quero armar na verdade. Né? E uma arma serve para quê? Serve para matar. Né? Então, serve para se defender? Existe uma teoria que diz, em tese, que sim, mas é a única forma. Né? Aliás, não é uma forma do Estado estar falando assim, estou lavando as minhas mãos, não estou mais aqui. Pegue uma arma e vá se defender. Vamos voltar para o Estado robesiano de direito de natureza. Né? Não faz sentido isso. E aí, só para terminar esse gancho que eu estou querendo falar aqui, o que acontece? Essa ideia da dignidade da pessoa humana dentro desse contexto, tá? Nós temos um autor muito bom, que é um constitucionalista
se não me engano, da Universidade de Turim, na Itália, que chama Gustavo Zagrebelsky, e ele defende a Constituição para além da positividade. Ele diz, olha, é importante a Constituição escrita, mas a Constituição ela não é apenas, ela não se limita ao texto escrito, que a Constituição ela também é uma ideia, ela também é um processo, ela é fruto do constitucionalismo, ela é fruto de conquistas. Então, ela não pode ser vista como um momento estático, ou apenas como um texto, como se esse texto não dialogasse com a sociedade. E aí ele diz, a Constituição, ela vai além do texto, porque ela também é uma ideia que ela tem que nos guiar. Ele diz, a Constituição não é apenas uma matéria, existe uma Constituição processual, procedimental, que guia o agir do agente público, do governante, desde o servidor público mais na base da pirâmide hierárquica da administração pública, até o mais alto, todos têm que agir observando essa ideia de Constituição como movimento. E aí ele cria a ideia de Constituição dúctil, que é essa Constituição dúctil, quer dizer, leve, uma Constituição processual, uma Constituição que não se impõe, justamente para que, em momentos como esse, que a pandemia evidencia as fragilidades da sociedade, né? Que a pandemia serviu para isso, ela está evidenciando como que as populações mais vulneráveis, né? Elas realmente estão soltas, o Estado não chega lá. Quando você olha que primeiro começar a discutir, nem todo mundo tem álcool em gel. Aí a pessoa, não, peraí, mas não é álcool em gel, nem todo mundo tem água e sabão. Aí o pessoal, não, mas peraí, ainda é pior ainda, se mandar isolar e ficar todo mundo dentro de casa, nem todo mundo consegue ficar dentro de casa sozinho, porque lá na favela tem 8, 10 pessoas morando dentro do mesmo barraco e não tem como eles não aglomerarem, né? E, aliás, eles também não comem. Aliás, aí começa a aparecer toda uma série de problemas que mostram, olha, essa população vai ser dizimada. Se esse vírus aumentar se a gente se surpreender com a letalidade dele para ainda além do que ele já se apresenta, é uma tragédia completa, né? E aí, dentro desse contexto, começa a fazer muito pouco sentido a gente querer se comparar com um país da Europa que agiu dessa forma, ou com os Estados Unidos que agiu daquela outra forma. A verdade é que as pessoas nem mesmo conhecem a realidade brasileira, né? Se você pegar nosso estado, o que nosso estado está fazendo? A subnotificação de casos de Covid no Brasil, por exemplo, virou uma política de Estado. Em Minas Gerais, os testes existem, por exemplo, e não foram utilizados. Você tem noção que o teste não foi utilizado? Diminui né? o número de casos, Sim. não notificando, né? Aí você vai dizer, olha, aqui não tá tudo bem, hein? Por quê? Vamos pegar a estatística. Olha o número que você falou lá de novo, né? Vamos olhar os números aqui. E aí, o que o Zagrebelsky vai contextualizar dentro disso aqui? Ele vai dizer, gente, vocês estão se guiando pelos princípios constitucionais quando vocês fazem essa escolha, né? Onde está o tal do valor da dignidade da pessoa humana? Quando a subnotificação, por exemplo, vira uma política de Estado, para eu ter no discurso que aqui a situação não está tão grave assim, né? Então é meio complicado. Eu estou vendo um aviso aqui que nós temos 1 minuto restante. Mas aí, de qualquer forma, se cair, eu volto só para a gente fazer nossas considerações. Mas, por favor, Marcelo, pode continuar seu raciocínio. Não, eu acho que você colocou muito bem. Já que está terminando, o que eu quero deixar claro é que, mais uma vez, né, que fique bem tranquilo. Eu acho que tem gente que fala assim, olha, eu acho que agora a gente dá continuidade, talvez não nesse momento, mas em outro momento a gente pode dar continuidade a essa discussão, né? Até porque agora fica, de repente, um pouco cansado. Mas eu acho que é um momento importante, certo. E eu repito, gente, 2 coisas. Primeiro, dignidade humana é, antes de tudo, né, um valor no